E aí, meus amigos? Bom, meus queridos, quero comentar aqui com vocês hoje, e espero que vocês comentem depois comigo isso, qual foram as impressões que vocês tiveram também, da entrevista do Olavo de Carvalho ontem lá no Bial, né? Vou pedir para você ficar até no final do vídeo, né? Já dá o like para não esquecer, e vamos conversar. Bom, o Olavo, na entrevista dele lá no Bial, é interessante ressaltar o seguinte, gente: o Pedro Bial é um indivíduo de direita, né? E então tem muita coisa que ele deixou passar ontem que é justamente para não expor, né, no momento, o tipo de facção que ele integra, né? Só lembrar naquela entrevista com o Pondé, quando o Pondé fala que usa lá o termo inteligentinho de esquerda, que ele fala que o esquerdista tem mais informação e busca mais interação dos assuntos culturais, tudo que o Bial fica meio incomodado com aquilo ali. Então o Bial é um indivíduo, assim como todo mundo na Globo, do jornalismo, acho que raríssimas exceções, se é que tem algum, são de direita. Então vamos lá, ó. Eu fiz uma anotação aqui sobre alguns pontos que eu quero falar, e é claro que vai ficar muita coisa para trás, e vocês depois podem pontuar o que vocês observaram, né? Bom, o Olavo de Carvalho parece que ele não consegue muito pontuar coisas dentro de um âmbito real, né? Um âmbito que você possa discutir de verdade, né? É aquela coisa de fazer um discurso, geralmente um discurso belicoso, né? Um discurso mais impostado, tirando às vezes a possibilidade de argumentação do interlocutor, né? Então, ele fala que o Bolsonaro é intelectualizado. Veja bem, ele passa a ideia para as pessoas que estão assistindo e as eventuais que são partidários das ideias dele, que o Bolsonaro é um cara intelectualizado. Então, assim, aonde que isso aí encontra respaldo na factualidade, gente? O Bolsonaro precisou anotar na mão, né? Vamos lembrar lá no debate no que ele participou, 3 tópicos simples para que ele não se esquecesse, e certamente porque esses 3 tópicos estavam bem decoradinhos na cabeça dele, o que ele poderia falar e até onde ele poderia ir nesses assuntos, né? O Bolsonaro é um indivíduo que não tem uma dicção aceitável, né? Ele falou bagagem de dejeitos, né? Então ele não consegue verbalizar coisas às vezes, coisas simples, né? E falou que o Bolsonaro lê coisas que o exército não lê. Eu duvido muito que o Bolsonaro consiga ler coisas e entender que de repente um Mourão, né, que já está claro que por mais que seja um direita mesmo, porque o Mourão é um direita e um direita bem americana mesmo, eu duvido muito que o Bolsonaro consiga entender e concatenar ideias melhor que o Mourão, né? Então isso aí está na conta do Olavo, e o Olavo depois precisava provar isso de alguma forma, coisa que ele não vai fazer, né? Ele fala que existe a criação de uma fantasia, né, da esquerda a respeito dos problemas que existem e tal. E a fantasia do comunismo, que ninguém também consegue mostrar. Você conhece algum comunista que esteja armando golpe por aí? Tem alguma instituição brasileira que esteja tomada por comunistas, mesmo que alguém conheça? Você conhece algum professor comunista que faça movimentação comunista de algum tipo revolucionário dentro da sua escola, ou dentro da sua faculdade, da sua universidade? Se você conhece, comenta aqui. Em determinado momento ele fala que ele já aconselhou o Bolsonaro a falar à população em rede nacional, né? Vamos lembrar, Olavo, que o Chaves fazia bastante isso, né? Ele falava com o povo realmente da Venezuela, e o Lula andou falando algumas vezes, que eu acho que é uma falha realmente não falar. Eu concordo com o Olavo nesse ponto. Acho que o presidente precisa falar à nação. Acho que é uma forma de trazer a nação para o seu lado, né? Pelo menos uma forma de deixar transparente o que está acontecendo, as ideias e o que tem em prospecção, né? E obviamente que o Bolsonaro não vai falar, né?
Então, o Olavo, ao falar isso, ele está dizendo que ele fez. Então, ele está apontando uma obra do Olavo de Carvalho. E a hora que isso não acontecer, talvez ele vá até usar isso contra o Bolsonaro depois, em algum discurso bravateiro dele, gritando, tá, no futuro. Né? Pode anotar isso aí. O Olavo falou que as viagens que o Bolsonaro fez aos Estados Unidos, Chile e Israel foram viagens que jamais, em outras gestões, tiveram tanto sucesso. Meu Deus do céu, aonde que houve sucesso para o Brasil, na viagem aos Estados Unidos? O que o Bolsonaro passou lá nos Estados Unidos, a não ser que ele é ignorante, que ele é inculto e que ele é entreguista e que o Brasil está à mercê, pior até do que na época da ALCA, né, em relação às relações comerciais com os Estados Unidos. Né? Então, onde o Brasil ganhou com a viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos. A viagem a Israel, na verdade, criou-se um problema diplomático, né, no que tange ao relacionamento com o mundo islâmico. Né, tanto que precisaram fazer uma reunião com 37 líderes ontem para tentar pôr panos quentes na merda que ele fez ao ir lá junto com o Netanyahu, que ele também não sabe falar nem o nome, né, então é um cara culto que não sabe falar o nome de um chefe de Estado, no Muro das Lamentações. E o que isso pode causar para o Brasil dentro da geopolítica, né, o quanto de problema que isso pode causar para o Brasil, tanto que já causou, né, e a gente, sem dúvida nenhuma, pode entrar e deve entrar no mapa do terrorismo, pelo menos não mais como um país neutro. Né. Então eu não sei onde que o Olavo viu sucesso nisso, e quando falado sobre o sucesso do Lula e tal, ele, como sempre, pormenorizou e falou mal do Obama de novo. Né. Então, a gente não consegue achar no discurso do Olavo, na entrevista do Olavo, um ponto coeso, firme, que tenha algum tipo de sustentação na realidade. Né. Então, veja. Ele falou dos autores lá que são bastante obscuros. Inclusive, eu acho que na academia, esses autores, por mais que tenham sido tentados, né, serem inclusos, eles não conseguem entrar, porque existe uma bagagem historiográfica e bibliográfica desses caras que não se sustentam, gente. A academia hoje ensina Mises, a academia hoje passa Rothbard, né, é gente que tem posições extremas e que, por mais que sejam piadas, tem algum valor acadêmico, tanto que as academias estão passando conteúdo desse pessoal aí, libertário e ANCAP. Né? Mas os autores que o Olavo fala realmente não estão na academia, não que a academia é de esquerda, mas a academia tem algum tipo de critério que na cabeça demente do Olavo de Carvalho não precisa existir. E o Olavo se contradiz num ponto bastante simples, que ele fala que ele não quer influenciar políticos. A vontade que ele tem é de restaurar a alta cultura no Brasil. Olha, meu filho, restaurar a alta cultura no Brasil, para quem, segundo ele próprio, não consegue fazer o básico, entender o mínimo, né? É ele que vem com dados dizendo que um percentual enorme de universitários não conseguem, saem das universidades num grau de analfabetismo funcional. Então não faz sentido restaurar a alta cultura, embora é claro que os clássicos são importantes, independente de ser a alta cultura brasileira ou não, né? Mas o que tem que ter é uma educação de base que o Bolsonaro está estragando, está tentando estragar e está tentando destruir o MEC, como vem mostrando, inclusive com o homeschooling e tudo mais, que na verdade é uma forma apenas ideológica de tratar a questão da tal doutrinação que eles não conseguem explicar. Então o Bolsonaro, o Olavo diz que ele não influencia políticos, não é o intuito dele. Então, se não é o intuito, está acontecendo, ele precisa se posicionar sobre isso e dizer para os políticos que são influenciados por ele
para pararem de propagar suas ideias lá dentro do ministério e terem suas próprias ideias, né? Será que eles conseguem ter? Ele falou que nenhum esquerdista tem condição de debater com ele. Não tem como saber disso, né, Olavo? Porque você primeiro não quer debater, você não vem debater, e quando alguém te refuta, você não volta à argumentação, né? Como foi feito nas questões do Kant. Inclusive tem gente na internet aí refutando o Olavo toda hora, e o Olavo, quando vai tentar dar uma resposta, acaba por xingar o cara e não termina com a argumentação. Ele falou que a população brasileira é conservadora, sob certo ponto de vista. Ele tem razão, existe um conservadorismo tosco, bastante burro e bastante longe do que seria um conservadorismo. Aí lá Edmund Burke, por exemplo, né? E diz também que os comunistas voltaram depois do golpe, que ele fala que quem deu o golpe foi os militares nas forças civis que derrubaram o Jango, né? Que os comunistas se apropriaram, né, de alguma forma da estrutura do regime militar, né? Então é outra coisa que precisa de apontar alguma bibliografia e apontar na historiografia onde é que está escrito isso, onde é que isso aconteceu de fato, né? Onde a gente pode certificar isso aí, né? Falou que a doutrinação acontece na orientação de teses, ou seja, o simples fato do indivíduo apresentar uma tese sobre um determinado conteúdo, um determinado tema. Se esse tema, por exemplo, é um tema marxista, então o cara, por formular ela e por terminar, por fazer a tese, esse cara é doutrinado. Então, ou seja, se você lê um livro, você automaticamente vira um servo dele, né? Você começa a seguir ali bovinamente as teses desse livro, né? Isso não faz nenhum sentido, né? Então, se você lê um livro sobre o Capitão América, você vai virar super-herói. Se você lê um livro sobre abolicionismo, você vai virar abolicionista. Se você lê um livro sobre a Ku Klux Klan, você vira um americano ortodoxo aí de raízes, né? Então, ele fala do estamento burocrático do Raimundo Faoro, né? Realmente, mas o que ele está esquecendo de falar é que o estamento burocrático está formado pela classe hoje que ele defende, que o Olavo defende e que o Bolsonaro defende. O estamento burocrático não é um estamento burocrático esquerdista, é um estamento burocrático de Estado que é gerenciado pelo capital. Então essas obviedades ficam muito claras para quem sabe concatenar algum tipo de ideia, mas que para o Olavo de Carvalho foi tirado de algum lugar da bunda dele e ele usa isso como apenas ferramenta retórica, né? Faz um malabarismo retórico e fica parecendo que isso tem algum tipo de valor. Então, gente, é mais ou menos isso, né, que eu queria dizer. Acho que o Olavo deixou bem claro antes quem é o Olavo de Carvalho, né? O Pedro Bial deu uma grande oportunidade para o Olavo, talvez, povoar aí algumas cabeças que não pensam aqui no Brasil, né? Então, finalizando, ele falou que não cogita votar o Brasil. Por que será que ele não cogita votar o Brasil, né? Tem um monte de esquerdista para ele refutar aqui, é só ele vir, mas ele não vem por quê? E depois ele mostra o caráter dele quando fala no adendo que faz lá depois da queda do Vélez. Ele fala que saiu um pseudo-Olavete, que agora tem um verdadeiro Olavete no Ministério da Educação. Então olha o nível de amizade, de fidelidade que o Olavo tem a alguém, mesmo um puxa-saco Américo, como foi o Vélez com ele, um inútil também completo, que mostra bastante o que é o olavismo, né, e o que o olavismo cultural pode trazer aqui no Brasil. Bom, então, queria que vocês comentassem a respeito, né, compartilhar o vídeo se der, vamos trocar ideia sobre isso, se inscreve no canal que é muito importante. Em breve eu estou de volta, aquele abraço, galera.